Nesta semana, o secretário de Administração do Estado e atual presidente do Conselho do IGPREV, Lúcio Mascarenhas, emitiu uma nota acusando a gestão do ex-governador Marcelo Miranda de desencadear o déficit no Instituto. Ontem, Marcelo Miranda falou com o Bom Dia Tocantins sobre o assunto. Vamos ver o que ele disse agora. Por telefone, o ex-governador Marcelo Miranda, que está em Brasília, negou as acusações do secretário Lúcio Mascarenhas. Disse que o atual governo quer desviar o foco das denúncias sobre as aplicações do dinheiro do IGPREV. Repudio veementemente as acusações do senhor secretário da administração, Lúcio, e presidente do Conselho, em acusar o Marcelo Miranda, Marcelo Miranda, o meu governo, certo, que nós iniciamos o desequilíbrio autorial e financeiro. Eu acho que é uma inverdade. Ele não está falando o que tem que falar. Eu acho que ele tem que dizer para os servidores públicos onde está o rombo de 2011 para cá. Depois de 2 meses que o escândalo do IGPREV veio à tona, Lúcio Mascarenhas, que é o atual presidente do Conselho do Instituto, se manifestou pela primeira vez. Numa nota de 3 laudas, ele acusa Marcelo Miranda de ter iniciado o problema no Instituto. Segundo Lúcio, ao assumir o governo, Marcelo Miranda mudou o sistema do IGPREV, que era terceirizado, para ser administrado pelo próprio Estado. Mascarenhas destaca que os gestores da época foram até condenados a devolver 24 milhões de reais. A nota também relata que em 2007, Marcelo Miranda incluiu 4.000 servidores no sistema do IGPREV e isso gerou um impacto de 130 milhões de reais, aumentando o déficit atuarial. Por que então ele e o ex-presidente do Conselho Deliberativo, hoje secretário de Relações Institucionais, por que eles não fizeram levantar isso antes? Agora, porque tem 2 auditorias do Ministério da Previdência, onde diz sobre o rombo, sobre o desvio do recurso, e com respeito aos servidores, não houve nenhuma reclamação, nenhuma suspeita, certo? Na época. E, inclusive, o senhor secretário de Administração, que me acusa, foi meu servidor na Casa Civil. Ele ajudava na elaboração das leis, com o atual secretário da Casa Civil, hoje foi meu secretário da Casa Civil. Então, por que eles não suscitaram isso antes? Na nota, o secretário Lúcio Mascarenhas deixa claro que os servidores estavam cientes dos problemas que poderiam acontecer, porque na época que Marcelo Miranda fez as mudanças aqui no IGPREV, os representantes dos servidores nos sindicatos ficaram quietos, atraídos por uma manobra eleitoreira com a promessa de aumento de 25% nos salários. O presidente do sindicato diz que os 4.000 servidores foram incluídos no IGPREV conforme o estatuto atuarial do órgão. E diz que o que mais gerou aumento no déficit foram as aplicações arriscadas do atual governo. O grande problema é que o governo ele fez os investimentos de forma equivocada, sem passar pelo Conselho de Administração para pegar as autorizações da forma legal, e com isso veio trazer todo o prejuízo hoje para o fundo, que chega aí 153 milhões, ao contrário do que o secretário da Administração diz. O que tem hoje demonstrado e o que os sindicatos questionam são baseados em relatório do Ministério da Previdência. Lúcio Mascarenhas afirmou na nota que todos os investimentos que ele chama de agressivos tiveram que ser feitos devido aos estragos de Marcelo Miranda. E diz que até agora nenhum rombo foi comprovado por gestão fraudulenta nesse atual governo. Ao mesmo tempo dessa declaração, o novo presidente do IGPREV, Rodrigo Alexandre, trabalha para tentar recuperar cerca de 300 milhões de reais que foram aplicados por meio de fundos dos bancos BVA e Rural que quebraram. Em diversas auditorias, o Ministério da Previdência Social mostrou que os fundos escolhidos para a aplicação do dinheiro foram temerosos. Alguns foram criados apenas para resolver irregularidades e o IGPREV continua sendo o único aplicador. E se estes fundos quebrarem, o dinheiro pode ser perdido. As atas do Instituto mostram que o secretário Eduardo Siqueira Campos era presidente do Conselho do IGPREV quando várias aplicações consideradas arriscadas foram feitas.
E ainda ontem à tarde, o secretário estadual de administração e presidente do Conselho de Administração do IGPREV, Lúcio Mascarenhas, falou sobre esse assunto. Em primeiro lugar, não existe nenhum único tostão de dinheiro perdido no IGPREV. Existem mecanismos do mercado financeiro, existe o fundo garantidor, existem ações que podem ser propostas e, de perdido até esse momento, não temos nenhum tostão. Não houve aplicação direta no BVA. Não houve aplicação direta em qualquer tipo de papel do BVA ou do Banco Rural. Se aplicou, sim, como eu disse aqui, em fundos que tinham cotas de papéis do BVA. Não existe nenhum desafinamento entre a minha palavra e a palavra do professor Rodrigo. Tanto é verdade que agora, na próxima reunião do Conselho de Administração, que eu acredito seja 27 de novembro, vai ser apresentada a nova política de investimentos para o próximo ano. E essa política de investimentos apresentada ao Conselho de Administração, ela é votada e aprovada por todos os membros, ou se faz alterações, ou se faz modificações, de acordo com aquilo que o Conselho e a Presidência entenderem que deva ser feita. Mas eu repito, nem o professor Rodrigo, nem eu estamos em sintonia. Vale lembrar que para o Ministério da Previdência, o governo perdeu, sim, quase 140 milhões de reais aplicados em fundos podres, inclusive em bancos que quebraram nos últimos 2 anos, mesmo que as aplicações tenham sido indiretas, como disse o secretário. Exatamente. Vale lembrar também que o próprio atual presidente do Instituto já afirmou em entrevista ao Bom Dia Tocantins, como bem lembrou a reportagem da Ana Paula, que as perdas são maiores, podendo chegar a 300 milhões. Na época, ele frisou que está tentando recuperar essas perdas. A gente vai continuar acompanhando esse caso.